Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesta igreja, neste púlpito, com todos os irmãos, nesta grande festa missionária. Missão é algo que mexe no meu coração, que mexe na minha alma, porque desde criança eu fui envolvido nesta chama e estou até hoje incendiado por esta chama. E é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui nesta noite. Quero agradecer ao pastor Rezende. Eu não esperava essa da documentação. Pastor, obrigado. Só Deus sabe da alegria que eu estou aqui. Só Deus. E o senhor deve imaginar como é que eu estou assumindo esse púlpito hoje. Muito obrigado, pastor Rezende. Meu pai Rezende, eu tenho que entrar com o requerimento, né, para Neto, para Guta, para todo mundo assinar, para não dar problema depois, né? Quero agradecer o pastor Fábio, que sumiu, está trabalhando por aí, que é o meu amigão. Deus abençoe o pastor Fábio, a toda a equipe de missões e a esta igreja. O meu voto é que Deus lhe abençoe. Que Deus derrame sobre você todas as bênçãos espirituais e materiais em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quem achou a referência bíblica, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Vou ler mais uma vez para ficar gravado em nossos corações. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero vos pregar nesta noite, subordinado ao tema, o Evangelho missionário, a pregação missionária. Visto, meus amados irmãos, que eu tenho para mim uma interpretação sobre a obra missionária, que eu tenho para mim um pensamento que missão, como muitos dizem, ele está no coração de Deus. Muitas interpretações e palavras que nós ouvimos dizem, e a moda quando se fala em missão é justamente essa, que obra missionária, missões, enviar missionários, ganhar almas, está no coração de Deus. Porém, eu entendo através da Bíblia Sagrada que obra missionária, missões, ganhar almas, ganhar o mundo através do Evangelho, não está simplesmente no coração de Deus, ela é o próprio Deus. É uma das próprias prerrogativas do próprio Deus, o Deus Criador, o Deus dos céus, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia. Uma das suas prerrogativas é a obra missionária. Uma das suas prerrogativas é justamente o ganhar almas. Por quê? Porque Deus, através da Bíblia, nós entendemos que foi o primeiro missionário.
Deus, através da Bíblia, nós entendemos que foi o primeiro ser que, compreendendo a situação que o ser humano estava, compreendendo a situação que a humanidade se encontrava, ele então manda o seu Filho unigênito. E aí nós temos a referência de João 13,16, que o grande pregador, um dos maiores ganhadores, o maior ganhador de almas do século XX, chamado Billy Graham, quando ele estava em um momento de entrevista, o entrevistador pergunta para ele dizendo: pastor Billy Graham, qual seria o resumo da Bíblia Sagrada? Qual seria o versículo que resumiria toda a Bíblia, que traria a ideia de toda a Bíblia? E Billy Graham olha para o jornalista e diz: o resumo da Bíblia Sagrada está justamente no Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele entende, como ganhador de almas e pregador do Evangelho, que a Bíblia, ela se resume em João 13,16. Portanto, Deus, a obra missionária, a missão, não está no coração de Deus, mas é sim uma prerrogativa de Deus, porque Deus foi o primeiro missionário da história. Deus foi a primeira pessoa que compreendeu esta obra, compreendeu a necessidade desta obra, e compreendendo, entendendo o que estava acontecendo, ele manda o seu único Filho, ele manda aquilo que era de melhor que ele tinha para este mundo estragado, destruído por causa do pecado, para este mundo que estava ficando podre por causa do pecado. Ele olha para baixo e manda aquilo que ele tinha de melhor para transformar, para regenerar, para modificar as coisas deste mundo. A Bíblia chega a dizer, aleluia, que Jesus Cristo, ele veio para este mundo não para julgar o mundo, não para trazer juízo sobre a população, não para trazer juízo sobre a humanidade, mas Jesus Cristo veio a este mundo com a intenção de abrir a porta dos céus, de desobstruir o caminho que leva até Deus, de religar o homem até Deus, o homem que havia ficado afastado, que estava afastado por causa do pecado. E o profeta chega a dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías dizendo que os ouvidos do Senhor não estão fechados e as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa atender a petição do seu povo. Porém, por causa do pecado, por causa da vossa iniquidade, é o que faz separação entre vós e o vosso Deus. O ser humano estava debaixo do pecado, o ser humano estava sem esperança, separado de Deus, e Jesus Cristo se levanta dizendo: eu vim não para trazer justiça sobre a humanidade, eu vim não para trazer peso, a espada de Deus sobre a humanidade, mas eu vim para abrir, para desobstruir o caminho, para remover o empecilho, para tirar a manta de pecado, de podridão que estava sobre a humanidade, e novamente abrir a porta do céu sobre o ser humano, novamente abrir a porta do céu sobre a humanidade. Eu quero lhe dizer aqui nesta noite que o próprio Jesus estava dizendo: e outra vez vereis a porta dos céus abertas sobre as vossas cabeças. Ele estava dizendo: a graça vai se manifestar e Deus novamente vai abrir, aleluia, a sua comunhão para com o ser humano, e as coisas voltarão para o seu devido lugar. Eu quero lhe dizer aqui no início desta mensagem que o ser humano não foi criado para sofrer, o ser humano não foi criado para ser jogado na sarjeta, para estar morando debaixo da ponte, para encher clínicas psicológicas e psiquiatras
para valer menos, aleluia, que alguns quilos de droga ou que uma garrafa de cachaça. O ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e a Bíblia chama de coroa da criação. O que aconteceu? O ser humano vira as costas para Deus, o ser humano aleluia, escolhe ficar longe de Deus, e o ser humano se perde. Mas aí diz a Bíblia Sagrada que vindo Jesus na plenitude dos tempos para restaurar, para tirar o ser humano do charco de lodo, para retirar o ser humano da onde ele estava, da posição de derrotado, de subjugado, da posição, aleluia, de tristeza, de dor do charco de lodo. Jesus veio para arrancar o ser humano de lá, e como diz o salmista, assentar entre os príncipes em uma rocha inabalável, e mais do que isso, restaurar a vida e colocar um novo cântico em sua boca. Essa é a missão de Jesus Cristo, é mudar a vida do ser humano. A missão de Jesus Cristo é transformar a vida do ser humano. Aquilo que a ciência não consegue fazer, aquilo que o bisturi não consegue fazer, aquilo que a psicologia, a psiquiatria não consegue fazer, o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer. Aquilo, aleluia, que o ser humano não consegue realizar, que as políticas sociais não conseguem resolver, aquilo que a humanidade não consegue achar, por mais esforço que faça, não consegue achar uma solução. Você pode, aleluia, na sua vida, levantar esta Bíblia e dizer: existe um caminho, existe uma porta, existe uma saída, existe uma solução que está na pessoa de Jesus Cristo. Glorificado e engrandecido é o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para esta referência bíblica, e eu tenho um certo apreço todo especial pelo apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor por causa das cartas que ele escreve. Eu tenho um apreço todo especial por ele, e eu estudo muito as suas cartas, seus escritos, porque eu entendo, e a proposta de João era realmente essa: falar de Jesus Cristo na sua área divina, falar de Jesus Cristo como se for falar em Jesus Cristo na sua divindade, como filho de Deus, aleluia, na sua espiritualidade, naquilo que era a sua natureza. Jesus, ele é um dos maiores mistérios da Bíblia e também da história da humanidade, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Isto se vê implícito e explícito no Getsemane, quando há uma guerra entre a natureza humana de Jesus Cristo e a natureza divina de Jesus Cristo. Estava a natureza humana dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Era a natureza humana de Jesus. Ele estava vendo o que iria padecer na cruz do Calvário, o que iria acontecer com seu corpo, as dores inigualáveis, insuportáveis que ele iria passar por ter que pagar o preço por causa do pecado da humanidade. Mas doravante a sua natureza humana surge ou urge a natureza divina de Jesus Cristo, dizendo: todavia faça-se a sua vontade e não a minha. Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Por isso que a Bíblia nos fala que existe um advogado no céu. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, saber que existe um advogado no céu, a saber, Jesus Cristo, o justo. E por isso ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como homem eu consegui vencer, como homem eu consegui alcançar a excelência, e aquele que estiver em mim também pode vencer o mundo. E João, ele descreve com maestria esta parte de Jesus Cristo. Se você ler o Evangelho de João, se você ler as cartas de João, e se você ler o livro do Apocalipse, você verá que João, ele apresenta Jesus Cristo na sua
sua divindade. Ele apresenta Jesus Cristo como um ser divino. Ele apresenta Jesus Cristo como aquele que veio para restaurar todas as coisas. Eu vejo na Bíblia Sagrada, aqui nesta passagem bíblica, aleluia, algumas características desta carta de João, nessa epístola de João, algumas características do evangelho missionário. João, ele descreve esta carta, e os eruditos da Bíblia dizem que João descreve esta carta, aleluia, para a igreja de Éfeso, porque estava acontecendo contra aquela igreja uma avalanche de heresias, estava indo contra aquela igreja uma avalanche de pensamentos e de teorias e doutrinas heréticas, de falsas doutrinas, de homens falsos, mestres e pregadores que estavam querendo colocar na mente dos irmãos de Éfeso um pensamento contrário ao da Bíblia Sagrada. E segundo a história, uma das maiores heresias que estava querendo entrar no seio da igreja era justamente uma seita chamada gnosticismo. A palavra gnosticismo, gnosis, aleluia, no grego quer dizer conhecimento. Ou seja, esta gente achava que tinha o conhecimento da Bíblia, e eles invalidavam ou tentavam invalidar a divindade e a humanidade de Cristo. Uma parte desta seita, desses hereges, dizia que Jesus, ele não tinha um corpo humano, ele tinha uma aparência de corpo humano, uma projeção de corpo humano, mas o seu corpo não era material, tentando tirar a humanidade de Jesus Cristo. Outra parte desta heresia, desta seita herética, dizia que Jesus Cristo não passava de um anjo melhorado, não passava de um ser melhorado, de um anjo chamado Cristo, que lá no batismo de Jesus incorporou no homem chamado Jesus Cristo, e que desincorporou a momentos antes de sua morte na cruz do Calvário. Alguns homens estavam entrando para esta seita, estavam aceitando esta heresia, e João era o último dos 12, era o último que havia sobrado. Somente João estava vivo. Pedro já havia morrido, Tiago, Bartolomeu e todos os outros homens de Deus e discípulos dos 12 já haviam falecido em mortes violentas, em mortes por causa da perseguição. Somente João estava vivo, e João era uma testemunha ocular de Jesus Cristo. João era o último que havia andado com Jesus Cristo. João era o último que havia convivido com Jesus Cristo. E quando essas heresias começaram a aparecer dentro da igreja, tentando desfazer da humanidade de Cristo, tentando desfazer da divindade de Cristo, João se levanta e começa a escrever: ei, tem uma coisa, como assim, João? O que vocês estão pregando é uma inverdade, é uma mentira, porque eu vi, ou melhor dizendo, ele realmente era homem e era um ser divino, ele era ser humano, mas também era Deus. Como é que tu sabe disso, João? Como é que tu prova isso, João? Eu provo da seguinte maneira: eu estava lá quando Jesus Cristo estava a caminho de Naim, e estava vindo um cortejo fúnebre, todo mundo chorando. Jesus para a multidão que estava com ele, sentindo compaixão da viúva, toca no esquife e o moço levanta. Eu estava lá quando Lázaro, já fazia 4 dias que estava morto, reunindo todos os seus amigos, chorando, todo mundo esvaindo em lágrimas, e de repente ele diz: tirai a pedra, contrariando a lei, contrariando a crença, contrariando a lógica. Ele diz: tirai a pedra. E aí João, ele dá um brado dizendo: Lázaro, sai para fora. E sai aquele moço envolto em panos, era Lázaro ressuscitado. O que mais, João? Eu estava, aleluia, lá no tanque de Betesda, quando um cônjuge de 40 e poucos anos estava lá deitado e não tinha como ser curado. Jesus chega e diz: toma tua cama, levanta e anda. E o que mais, João? Eu estava em Cafarnaum, quando a água havia terminado o fim do casamento, e Jesus Cristo levanta dizendo para trazer água e transforma água em vinho. E o que mais, João? Eu estava lá
aleluia, quando uma mulher, quando ele estava caminhando na multidão, e de repente ele para dizendo: alguém me tocou. Alguém me tocou. E nós, os discípulos, dizendo: Jesus, espera aí, todo mundo te toca, todo mundo te oprime, como é que tu sabe que alguém te tocou? Ele diz naquela sua voz mansa e suave, dizendo: de mim saiu virtude. E o que mais, João? De repente vem aquela mulher, cabisbaixa, se arrastando, dizendo: Senhor, fui eu que te toquei. E os olhos mansos de Jesus Cristo olham para a mulher dizendo: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Eu estava lá, eu vi o que estava acontecendo. Ele realmente é o verbo encarnado por Deus, ele realmente é a revelação de Deus para o homem, ele realmente é o reflexo de Deus para o mundo, ele realmente é a força, é a palavra, é a inspiração. Ele realmente é o Cristo, Filho de Deus. Eu estava lá. Eu estava lá. Você não podia estar, mas eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Eu fui o único discípulo que fiquei parado na frente da cruz, ele agonizando, ele morrendo, seu sangue esvaído. Eu estava lá, eu vi ele ser morto, eu vi ele ser retirado da cruz, eu vi ele sepultado. E o que mais, João? Eu vi ele ressuscitar ao terceiro dia e aparecer para mim. Levante as suas mãos aos céus e adore Jesus Cristo ressuscitado. Eu estava lá, eu vi. Ninguém me contou, eu estava lá. Por isso que ele descreve: olha, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Eu estava. Irmão, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Eu desconheço alguém que teve encontro com Cristo e ficou da mesma maneira. Eu desconheço alguém que encontrou a pessoa de Jesus Cristo e ficou do mesmo jeito. Não, quando ele encontra com Jesus Cristo, era drogado, era bêbado, era prostituto, era prostituta, era corrupto, era cheio de coisas ruins na sua vida. Mas quando encontra Jesus Cristo, ele se torna um filho da luz, ele se torna regenerado, ele se torna transformado. Por quê? Porque o encontro com Jesus Cristo muda. Vire para a pessoa que está do céu e diga para ele: Jesus transforma. Jesus transforma. Jesus transforma. Ele é a palavra viva, ele é o verbo, ele é a revelação, ele é o próprio Deus que estava nessa terra. Queridos e amados irmãos, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos por alguns segundos, sinta a presença de Deus aqui nesta noite. Por alguns segundos, não precisa muito não, por alguns segundos. Feche os teus olhos, se você sentir, levante as suas mãos aos céus. Se você sentir, levante as suas mãos aos céus. Esta igreja não serve a um Deus morto. Esta igreja não serve a um Deus crucificado. Esta igreja não serve a um Deus inerte. Esta igreja não serve a um Deus engessado. Esta igreja não serve a um Deus que foi derrotado, que está na tumba fria. Esta igreja serve a um Jesus Cristo que é vivo, 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 que é vivo. Essa igreja serve a Jesus Cristo que é vivo.
Meus amados e queridos irmãos, a primeira, aleluia, a primeira coisa, a primeira característica que eu vejo, aleluia, em João, do evangelho missionário, é que é o evangelho que produz vida, é o evangelho que traz a vida. Olha o que João descreve nos primeiros capítulos que nós acabamos de ler. Glorificado é o nome do Senhor. Ele descreve o que era desde o princípio, e vimos com os nossos olhos, que contemplamos e tocamos com as nossas mãos a palavra da vida. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Estávamos da glória de Deus. O homem, quando foi criado, aleluia, lá no Éden, ele foi criado para ser eterno. Ele foi criado para ser, aleluia, ter uma vida eterna. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para ter uma vida para todo sempre. Mas o que acontece? O homem peca, o homem vira as costas para Deus, o homem desobedece a Deus, e então o pecado entra no mundo. A Bíblia diz, Paulo falando, que por um homem, pela ofensa de um homem, o pecado entrou no mundo. Segundo a lei, a alma que pecar, esta deve morrer. E Paulo fala que nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, ou seja, o pecado é sinônimo de morte, o pecado é sinônimo de extinguir-se a vida, o pecado é sinônimo de não ter mais esperança, o pecado é um vírus, é uma mancha, é algo que mata o homem de dentro para fora. Quando você vai para um ser humano que ele está, aleluia, em uma debilidade, quando ele está passando por um momento difícil, quando ele está cego por causa do pecado, você tenta convencê-lo e não consegue. Por quê? Porque ele está morto dentro dele mesmo, ele não tem vida dentro dele mesmo, ele não passa de alguém andando por aí sem vida, como um zumbi andando por aí. Mas quando João se levanta, ele diz, olha, esta é a palavra da vida. Meus amados e queridos irmãos, a obra missionária, ela consiste em justamente trazer vida para aquele que não tem vida, em justamente pregar a vida para aquele que não tem esperança. A palavra, o evangelho, a pregação da obra missionária, ela tem que produzir vida naquele que está longe de Deus, porque aquele que está longe de Deus, aqueles que estão nos povos que estão lá longe, ou aqui mesmo no Brasil, que não conhece a Deus, ele está fazendo tudo para sobreviver, mas não tem vida. Mas quando chega a mensagem do evangelho, quando chega a pregação do evangelho, quando chega um pregador, um missionário, trazendo uma palavra do evangelho, ele está produzindo vida. Jesus Cristo está dizendo, eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. O ladrão veio para matar, ele veio para exterminar, ele veio para destruir, ele veio para roubar, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A pregação do evangelho produz vida naqueles que estão mortos. A pregação do evangelho, oh glória. Vamos entrar para a Bíblia. Eu falei isso esta semana e vou repetir. A Bíblia diz que Deus criou o mundo. Logo após diz que o mundo era sem forma e vazio. E de repente Deus começou, pelo poder da sua palavra, começou a dizer, haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve terra. Haja água, e houve água. Haja toda sorte de vida marítima, e houve toda sorte de vida marítima. Haja toda sorte de relva, e houve toda sorte de relva. Quando João fala, ele era o verbo, ele era a palavra.
O apóstolo João, o apóstolo Paulo diz que pela fé nós cremos que as coisas que eram invisíveis, que não existiam, passaram a existir pelo poder da sua palavra. Ele está dizendo, o apóstolo João aqui, ele está dizendo, a pregação do evangelho, o verbo encarnado, o verbo revelado, da mesma maneira que ele trabalhou no caos, no início da terra, aonde não tinha vida, aonde não tinha nada, aonde estava tudo destruído. Quando ele chegou para esse mundo, ele trouxe a vida de Deus novamente para esta terra e trouxe a esperança para a humanidade. Quando você prega, quando você faz missões, a pregação missionária é você levar o poder da palavra que criou o mundo, que fez todas as coisas, levar para o campo missionário e produzir vida. Eu estou sentindo algo do Espírito de Deus aqui. Que eu não imaginava fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus está me dando autoridade para ministrar vida aqui hoje. Tem gente que está que nem Lázaro aqui. Conhece a Jesus, é amigo de Jesus, até anda com Jesus, mas não tem vida, já morreu há muito tempo. Eu quero te dizer que o verbo da vida está aqui nesta noite. Mais uma vez, feche os seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos aos céus. Mais uma vez, feche os seus olhos e levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus por mais alguns segundos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por mais um que se levante as suas mãos aos céus. E quem sabe você faz tempo que não falava mais em línguas. Quem sabe faz tempo que você já não é mais renovado. Está faltando vida em você. Já foi a esperança. Eu tenho a palavra de Deus para você nesta noite. A palavra para você é que hoje chegou a vida para você. Hoje chegou a restauração para a tua vida. Hoje chegou o verbo vivo para que você seja ressuscitado. Será ressuscitado agora, será ressuscitado agora, será ressuscitado agora. Ei, crente, que quem sabe há muito tempo já não se renova. Eu preciso falar isso, não é jargão de pregador. O Espírito Santo está me impulsionando aqui nesta noite. Receba a vida, 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 receba a vida. Comece a viver novamente, comece a viver novamente. Viva a plenitude da palavra, a plenitude do Espírito, a plenitude do Evangelho. Viva, viva, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. O evangelho missionário produz vida, a pregação missionária produz vida, o evangelho missionário faz viver novamente. Se você estava morto, se você estava quase enterrado, hoje Jesus está dizendo: tira a pedra, 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 tira a pedra do inconformismo, tira a pedra da frieza, tira a pedra e receba a vida. Meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Está na hora de você tirar a pedra, irmão. Está na hora de você tirar a pedra da incredulidade, a pedra do formalismo. Eu digo e repito, eu sou assembleiano, nasci nesta igreja, fui criado numa Assembleia de Deus de Fogo, Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, renovação, profecia.
Eu vi pessoas entrar na porta da igreja sem falar uma palavra, mudo, e quando terminar o culto, a pessoa sai falando em línguas estranhas. Eu vi. Eu vi um grupo de surdas e mudas, que eram irmãos que louvam, não lembro bem o nome do grupo, mas elas eram surdas e mudas, não falavam uma palavra, somente cantavam com as suas mãos, e faziam cenas, e faziam ali uma coreografia da música. No final do hino, estas meninas começaram a pular, e se renovar, e falar em línguas estranhas. Chamandala bacara basura bacandala. Chamandala basura bacara bacandala basura bacandala. Aí hoje nada contra a teologia, desculpe, muito pelo contrário. Faça teologia, tenha um anel de formatura, tenha um 3º grau. Se Deus quiser, eu vou estar entrando na teologia, numa faculdade de teologia. Agora no final do ano, eu tranquei a 4º semestre da minha faculdade de pedagogia. Não estou falando contra um 3º grau, e muito menos contra a teologia. Mas tem um bando de teólogo aí, queridos, cabeça seca, como diz o pastor Gilmar, dizendo que não precisa disso, que não precisa de tanta coisa, que não precisa de tanto movimento, que não precisa de tanto glória a Deus. Isso é meninice, isso não leva a lado nenhum, isso não edifica, isso é simplesmente barulho. Isso não, meu querido e amado irmão, tira o Pentecoste da nossa igreja e nós viramos uma sociedade evangélica. Tira o fogo da nossa igreja e nós vamos tornar simplesmente um povo seco. Tira a vida da nossa igreja e vê o que acontece. Então, meu irmão, tira a pedra do formalismo, tira a pedra da incredulidade. Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, e Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda faz. Eu preciso avançar, eu preciso andar, mas o Espírito Santo está me segurando. O Espírito Santo está me segurando. Ei, crente morno. Ei, crente morto. Ei, crente que está só na formalidade, que está só no gelo, que está só naquela coisa mais social, que não tem mais vida, que não tem mais graça. Lembra que você orava e Deus respondia. Lembra que você se levantava e profetizava. Lembra que você falava em línguas e o céu se movimentava. Ele ainda se movimenta, ele ainda tem vida. No céu não tem morte. Levante as suas mãos mais uma vez. Eu não consigo avançar. Eu não estou conseguindo avançar. Eu não estou conseguindo. Eu estou querendo e não estou conseguindo. Eu não sou de fazer isso. Levante as suas mãos aos céus mais uma vez. Levante as suas mãos aos céus. Isso. Levante as suas mãos aos céus. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Levante as suas mãos aos céus e feche os seus olhos. Espírito dos 4 ventos, ouvi a voz do Senhor e sopra, 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 vida, 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 receba vida, receba vida.
Andaia soa candaraba carabassura. Amandala basura bacarabassura bacaramandala basura bacarabacandala. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. O evangelho missionário produz vida. Se não produzir vida, não é evangelho missionário. Se não causar vida, não é evangelho missionário. Se não produzir vida, é qualquer outra coisa. É filosofia, é discurso, é política, é qualquer outra coisa. O que produz vida é a pregação da cruz, a pregação do evangelho, a pregação de Jesus. Essa conversa. Eu gosto muito da passagem de Coríntios, quando Paulo fala para a igreja de Corinto dizendo: olha, meus amados irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não me preocupei em saber nada no meio de vós. Eu não quis saber da escola de Platão, de Aristóteles. Eu não quis saber da filosofia. Eu não quis saber dos avanços da arqueologia, dos avanços tecnológicos. Eu não quis saber sobre as descobertas das estrelas. Eu não quis saber sobre as descobertas da matemática. Eu não quis saber sobre se o ser humano é assim, assado. Quando eu fui ter convosco, eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, com palavras de vã sabedoria, mas eu estive entre vós em muito temor e tremor, e pregando a vocês o evangelho de Cristo e aquele ressuscitado, para que a vossa fé não se baseasse em palavras de sabedoria humana, mas se baseasse em Jesus Cristo, que é o poder de Deus. O mundo missionário é um mundo morto. Essa é a real. O missionário, ele enfrenta uma realidade de cemitério. O mundo missionário, a vida missionária é uma vida, aleluia, que a primeira coisa que você enfrenta é o espírito do pecado, o espírito da morte. São pessoas que estão engodadas, que estão mergulhadas no seu pecado. E a Bíblia fala, o salmista dizendo, o charco de lodo, na verdade aquilo era um pântano. Quanto mais nada, quanto mais esforço, quanto mais braçada, mais para baixo você vai. Mais para baixo você vai. Ei! Enquanto você está pulando, dando glória a Deus, aqui eu não estou pregando contra isso. Mas existe uma estatística que eu vi uma certa vez, alguns meses atrás, que morre na média de 4 pessoas por minuto. Me corrijam se eu estiver errado. Ou melhor dizendo, 4 pessoas por segundo. E aí você multiplica. Morre por doença, morre por fome, morre por guerra, morre por bala perdida. Tem pessoas que você levantou hoje e cumprimentou, que amanhã você não vai ver mais. Tem gente que você conversou hoje, que amanhã você não vai ver. E o que você fez a respeito? Como é que está a sua pregação? Como é que está a sua... Oh, meu Jesus amado. Hoje nós estamos vendo uma histeria, um desejo por causa... Oh, irmão, quem é que não quer pregar nesse púlpito? Pelo amor de Deus. Eu sonhei com esse púlpito aqui da última vez que eu vim com a minha família, que eu sentei lá em cima, cantei com a minha mãe, com a minha esposa. Eu disse, um dia eu vou pregar naquele púlpito. Um dia eu vou estar lá. Eu lembro que o pastor Gessé pregou naquela oportunidade, e um outro pastor do Rio Grande do Sul, e eu dizendo, um dia eu vou pregar, um dia eu vou chegar naquele púlpito.
Quem é que não quer esse púlpito? É lindo, é maravilhoso. Mas antes de você chegar aqui, entenda que toda árvore, que toda esquina, que todo mercado, que toda vila é um púlpito para você pregar o evangelho que produz vida. Eu vou terminar minha pregação. Não quero cansar você. Em segundo lugar, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho missionário, é o evangelho que combate o pecado. O evangelho missionário é o evangelho pregado pela cruz. É um evangelho que prega a santidade. E é um evangelho que combate o pecado. É um evangelho que prega contra o pecado. É um evangelho que ama o pecador, mas que abomina o pecado. É um evangelho que quer restaurar o pecador, mas que quer arrancar fora o pecado. É um evangelho que quer mudar a vida de quem precisa, mas para isso é necessário que o pecado seja arrancado. Ele funciona mais ou menos assim. O tema desse congresso é luz para as nações. E o apóstolo João aqui, ele fala na sua carta muito em luz. Ele disse: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com todos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava de todo pecado. João está dizendo: o evangelho funciona mais ou menos assim. Está o ser humano lá, no lodo, no charco de lodo, mergulhado, está ele por causa do pecado, indo para o inferno. O evangelho acende uma luz em cima do ser humano, acende uma luz em cima do miserável, acende uma luz em cima do desgraçado e diz: olha, tu vai morrer, tu vai perecer, tu vai ser exterminado, tu vai ir para o inferno. E quando o ser humano olha para a luz da palavra, aleluia, e os seus olhos são desvendados, os seus olhos são abertos, ele olha para a sua situação e diz: meu Deus, eu vou morrer. Eu vou perecer. Ei, meu Jesus, meu Jesus, a igreja ainda é santa. A pregação ainda é santa. Paulo diz em Tessalonicenses: irmãos, e o vosso Deus vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. Tem uma onda de pregações aí para juntar gente que não fala mais sobre pecado, que não fala mais sobre o inferno, que não fala mais sobre a cruz, que não fala: ei, meus amados irmãos, o evangelho missionário é o evangelho que combate o pecado. Ele chega para o ser humano dizendo: olha, tu vai morrer, tu vai perecer, o pecado vai te levar para o inferno, tu não tem mais saída, tu não tem mais o que fazer. E ele tenta sair de qualquer jeito e diz: tu não tem o que fazer. E quando ele se desespera, aleluia, o evangelho olha para ele e diz: só um pouquinho, fica tranquilo, calma. Por quê? Porque existe o sangue de Jesus Cristo que pode te limpar, que pode te purificar, que pode mudar a tua vida. Ei, pregue contra o pecado, combata o pecado, lute contra o pecado. Deus ainda é santo, a palavra ainda é santa, esse púlpito ainda é santo. Não existe lugar dentro da igreja para impuro, para ímpio. A Bíblia diz que o injusto, o ímpio, não permanece para sempre na casa do justo. Deus limpa, Deus retira, Deus arranca. Queira viver uma vida de santidade, queira viver uma vida onde Deus se alegre de você.
Mas, irmão, eles vão pregar isso num congresso de missões, hein, meu irmão? Desculpe, olhe para Deus, fique bravo com Ele. A palavra foi Ele que me deu, e eu não posso mudar a mensagem que Ele colocou no meu coração. Santifique a sua vida, santifique a sua vida, limpe a sua vida. É difícil dar glória a Deus, não é? É difícil. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos ser uma vida santificada. Queremos a manifestação do Espírito Santo, mas não queremos que a nossa vida seja limpa. Queremos que faça maravilhas, que a sua glória pouse sobre a sua igreja. Queremos o renovo, queremos a graça, queremos a resposta de Deus. Ei, quando você olha no Antigo Testamento, antes, aleluia, do sacerdote entrar dentro do templo, para que ele pudesse ver e contemplar a glória de Deus, era necessário ele purificar a sua vida por alguns dias, e antes de entrar, ele passava por um utensílio chamado a pia de bronze, que era onde tinha água para limpar as suas mãos, e depois de entrar dentro do templo, a Bíblia diz para Jesus dizendo para os discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra é o que santifica, a palavra é o que limpa, a palavra é o que transforma, a palavra é o que restaura, a palavra é o que cura, a palavra é martelo, a palavra é luz, a palavra é água, a palavra é pão, a palavra vem de Deus, a palavra leva para Deus, a palavra enriquece, a palavra manifesta. Limpe a sua vida pela palavra. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Vou pedir para o irmão do teclado me ajudar, por favor. Terceiro lugar, eu termino aqui. O evangelho missionário, ele produz vida. Ele combate o pecado. E em terceiro lugar, ele é urgente. Ele é urgente. Deixa eu ser um pouco nostálgico aqui. Me dê esse direito. Meu pai dizia: é muito bom você vir num congresso missionário, pular, chorar e falar e pregar sobre missão. Uma coisa linda, envolvente. É algo que nos comove. Mas o principal objetivo desse congresso é você se apaixonar por almas. É você ser colocado cara a cara com a realidade deste mundo. É você ser colocado cara a cara com a pintura que esse mundo apresenta hoje. E vou lhe dizer, não é boa. Não é boa. Esse mundo está indo de mal a pior. Congresso missionário é para você olhar para as bandeiras que estão aqui, ó, que estão em miniatura, para você olhar para os projetos que tem a igreja, para você ver a representação que o departamento fez hoje aqui no início do culto, olhar para uma nação e dizer: eu vou ganhar alma, eu vou pregar, eu vou ganhar gente, eu vou levar gente para o céu. João está dizendo, no capítulo de número 2 e versículo de número 18, ele fala assim: filhinhos, já é, não é que vai ser, que vai constituir-se, não, já é a última hora. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que fazer tudo antes que a noite chegue.
Quando chega a noite, irmão, não adianta querer fazer nada, não adianta você correr. O tempo de fazer missões é hoje, é agora, é nesse momento. Deus não te chamou para amanhã, Deus não te escolheu para amanhã, Deus te escolheu para hoje, Deus te chamou para hoje. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Irmão, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei, mas você tem o ministério da reconciliação na sua vida. Deus deu a sua vida, chamou você, limpou você, e o simples fato da sua vida ser um testemunho já é uma pregação. Diga para quem está do seu lado: missões é urgente. Missões é urgente. Agora diga para ele de novo: e você tem o ministério da reconciliação. Eu estou trabalhando numa cidade chamada Roca Salles, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Existe uma igreja lá, um campo autônomo, mas é uma igreja pequena. E o Senhor me mandou lá para fazer missão naquele lugar. E eu estou lá auxiliando aquele pastor e ganhando alma para Jesus. Abrimos uma congregação, acho que já faz 1 mês e meio. E já temos basicamente, basicamente de 5 a 10 pessoas que vão toda quinta-feira naquela nova congregação, no subúrbio de Roca Salles, a 22 quilômetros do centro da cidade. Alguns dias atrás, quase 1 mês atrás, num feriado, eu fui fazer a visita com mais um irmão no hospital, porque o sogro dele estava mal no hospital. Mais de 40 anos de sendo fumante, e o seu pulmão já estava todo moído, estava todo infectado por causa do tabaco. Quando eu cheguei naquele hospital, aquele homem não conseguia falar 2 palavras sem ter que botar oxigênio na boca. E ele dizendo que durante a noite não conseguiu dormir. Por quê? Porque ele não conseguia respirar. Eu olhei para ele e disse: seu Ailton, só tem uma saída para a sua vida. E a saída para a sua vida é aceitar Jesus. Era um homem que gozava dos crentes, a mulher, uma esposa fiel, crente em Jesus Cristo, o filho dele, a filha dele, o genro dele na igreja atuante, e ele rindo dos crentes, e zombava do crente. Estava dentro de um leito de enfermidade, estava num leito de enfermidade dentro do hospital. E ele olhou para mim assim, um gauchão, galdeirão. E o gaúcho tem fama de ser duro, de ser mais rústico, mais rude, de não ser comovido por qualquer coisa. Aquele homem começou a chorar em cima da cama e disse: Ailton, o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero aceitar Jesus. Não tem outro jeito, eu preciso aceitar Jesus. Eu disse: então, seu Ailton, Deus lhe ama e Jesus quer mudar a sua história. Aquele homem aceitou Jesus, começou a ir na igreja. Faz 2 semanas que ele partiu para a eternidade. E se eu não vou orar pelo homem? E se eu não vou visitar o homem? Faz 2 semanas que ele partiu para a eternidade. Mas o genro dele me falou o seguinte: Eliezer, depois daquele dia que nós oramos por ele, que tu foi lá orar por ele, que ele aceitou a Jesus, 1 semana antes dele partir para a eternidade, ele olhou para a esposa dele e disse: olha, pega tudo que tem aí de cigarro, pega o fumo, pega o tabaco, tudo que tu tiver aí que representa tabagismo, e joga tudo fora. Por que, homem? Porque a partir de agora eu sou de Jesus, eu vou firmar na igreja, eu vou ficar com Cristo. Missões é urgente. Missões é urgente. Feche seus olhos mais uma vez. Eu vou terminar minha pregação. Vou terminar minha pregação.
Comece a dizer: Senhor, me incendeia com a chama missionária. Comece a orar nessa noite: Senhor, me incendeia com a chama missionária. Me esquenta com a chama missionária. Faz ferver o meu coração pela chama missionária. Vai orando, vai orando, vai orando. Faz Lá menor para mim, irmão, por favor. Lá menor. Vai orando, vai orando. Diga: Jesus, incendeia meu coração. Incendeia meu coração. Vai orando, vai orando. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui. Xarabacana, basura, bacana, bacana. Amanda la basura, bacana, bacana, bacana. O mundo precisa de pregadores. O mundo precisa de missionários. E pode ser hoje a sua despedida. Hoje Deus pode marcar o teu coração dizendo: tu vai. Mas uma coisa eu posso te afirmar: se foi Deus que falou contigo e você obedecer a voz dele, fique tranquilo, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Deus vai com você. Se você está sentindo o coração queimar, se você está sentindo o coração queimar, eu quero chamar você aqui à frente nessa noite. Ai, mandaia, sou, ai, candaia. Eu conheço o teu coração, o que passa na tua alma. Saibas que eu conheço teus sentimentos mais profundos e as dores que te incomodam, que só eu e tu sabemos. Bem sei do anseio que há no teu coração em fazer a minha obra. Bem sei dos projetos que há na tua mente para crescimento. Mas eis que, como eu falei contigo no passado, falo contigo hoje, reafirmando o pacto que fiz com a tua vida. Eu te cuido, eu te guardo,
eu te levanto, eu te curo, eu te restauro, eu te regenero, eu te encho, eu estou contigo a todos os momentos. E saiba, filho, que eu ainda farei coisas maiores na tua vida, te levarei a lugares que tu nunca sonhastes ir, os teus pés irão a muitos outros lugares. Restaura a tua vida, derramo da minha presença, restaura a tua saúde e te encho da minha graça, assim te diz o Senhor. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Senhor, tu sabes o anelo que há em mim. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Cante, eu quisera. Mesmo aqueles sem saber. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que lindo exército. Ó, pastor Fábio, que lindo exército. A missão nos levanta. Eu preciso, irmão, pastor Juan, irmão Juan, venha aqui comigo. Eu preciso, por favor, temos algum missionário aqui, pastor? Temos missionários aqui presentes. Missionários. Desceu. Eu preciso então dos departamentos missionários que estão aqui, tanto aqui de Vargas Paulista quanto de Osasco. Os irmãos, por favor, aleluia, vamos descer ali embaixo para orar por esta gente. Eu quero, por favor, que os irmãos, com a permissão do pastor Alberto, que me ajude, desço ali por orar por esse. Olha só que exército lindo. Olha só que exército lindo. Vai ter casal aqui que vai embora, que vai pro campo, que vai ganhar alma. Vai ter gente aqui que vai fazer a obra que até hoje não fazia nada, mas que queimou no coração de Deus, te dizendo: eu preciso de ti, é tu que eu vou usar, é tu que eu vou levantar. Feche os seus olhos. A igreja, levante as mãos para cá. A igreja, levante as mãos para cá. A igreja, levante as mãos para cá. E vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, receba, receba.
receba o ministério de Deus, receba a chamada missionária, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consagramos estas vidas, Señor, vidas consagradas a las misiones. Hombres y mujeres que hoy, Señor, son escogidos por ti. Em nome de Jesus. Tú has puesto, Señor, la pasión. Em nome de Jesus. Pasión en su corazón. Em nome de Jesus. Pasión em nome por de Jesus. las almas. Em nome de Jesus. Aquellos que escuchan. Em nome de Jesus, receba. Que escuchan em nome de Jesus, receba. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Son cubiertos para ir, Señor, y predicar la palabra de poder, la palabra que salva, presentar al Cristo Salvador. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba a vida. 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 Receba. 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 Receba a vida. Receba a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vida. Receba. 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 Receba a unção do alto. Receba revestimento. Receba o mistério da cruz. Receba o poder de Jesus Cristo. Receba a centena de chamada. Receba a chama pentecostal. Será batizado agora. Em nome de Jesus. Será batizado agora. Em nome de Jesus. Será batizado agora. Em nome de Jesus. Receba. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Guerreiro do Evangelho. Se coloque em pé. Guerreiro do Evangelho. Se coloque em pé. Abrace quem está do seu lado. Abrace quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Será cheio. Será cheio. É cheio. Vamos fazer missões. Vamos ganhar alma. Vamos ganhar alma. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Oh, malastórica marabás.